A nossa aula número 4 teve como título Naturalismo. E nós conversamos muito sobre um conceito fundamental quando temos a intenção de entender a arte em sua plenitude, o conceito análise de conjuntura. Nós não podemos esquecer nunca que quando nascemos somos imersos no nosso grupo social. E, a partir daí, nós, uma tábua rasa, começamos a assimilar os costumes, os ideais, a cultura do grupo ao qual passaremos a pertencer. Eu não sou só eu. Eu sou a soma de toda a história da humanidade, inclusive vivendo o momento histórico da minha época, assimilando todo um conjunto de valores que na sociologia recebe o nome de fatos sociais. Essa ideia da análise de conjuntura, essa compreensão de que eu faço parte de um grupo, é muito importante porque na vida, o tempo inteiro, nós tomamos decisões, nós julgamos, nós temos que fazer escolhas. E quando nós temos uma sensibilidade de que quando fazemos escolhas, tomamos decisões pautadas em análises mais amplas sobre a vida, essas escolhas, essas decisões se tornam mais coerentes. É por isso que quando nós coletamos dados sobre a vida, nossas decisões são mais seguras. Coletar esses dados significa fazer a análise de conjuntura. Então, uma análise de conjuntura tem como princípio observar a vida e buscar fatos, não opiniões, fatos, que nos permitam ter uma visão mais ampla sobre a realidade que nos cerca e assim podermos traçar nosso caminho. Isso é importante na literatura em qualquer época histórica. A arte, ela não acontece no vazio. A arte, ela sempre possui um contexto, um referencial histórico. E, na verdade, nós somos o que nós consumimos na vida. Nós somos o que comemos, o que lemos, o que ouvimos. Nós somos esse compartilhar social. A arte, o artista, procede neste rumo, a essa sensibilidade em coletar a existência humana daquela época, daquele momento. É por isso que surgem os estilos de época. E o artista cria sua música, sua pintura, seu texto literário, a partir dessa visão, dessa coleta de dados, dessa análise de contexto, análise de conjuntura. Em qualquer momento histórico isso é importante, no romantismo, no realismo, mas no final do século XIX, por causa de uma panela de pressão social, o capitalismo se consolida, há no mundo ocidental um reforço da desigualdade social. Então, de repente, a sociedade que acreditava num mundo muito bonito é pega de surpresa num jogo do capitalismo que exclui. É nessa panela de pressão que, junto com o realismo, vai surgir um movimento literário chamado naturalismo. Ele é muito curto, ele se faz basicamente por meio de romances, enquanto no realismo nós temos contos, romances, enquanto no romantismo nós temos poemas, romances, no naturalismo nós teremos poucos escritores, mas que vão se comportar como cientistas. Preste muita atenção nisso. O escritor do naturalismo, ele coleta dados na sociedade e cria histórias como se essas histórias fossem uma tese que ele defende. Então, quais são os fatores que estão bombardeando esses escritores? Uma série de ideias que surgem no final do século XIX, como o determinismo, como o darwinismo social, como o marxismo. Então, o escritor do naturalismo, ele usa essas teorias para coletar dados, fazer análise de conjuntura de uma sociedade doente, e ele vai criar
romances pesados, romances que não vão camuflar os dilemas sociais. Então, primeiro ponto importante sobre o naturalismo. As histórias do naturalismo são histórias, claro, pautadas numa realidade, por isso que a gente pode dizer que o naturalismo é primo do realismo. Mas, no entanto, o escritor do naturalista, ele vai analisar os podres da sociedade e vai se comportar como um cientista. Ler o Germinal, que foi um romance que inaugurou esse movimento de Émile Zola, perceber uma busca científica por meio de uma história defendendo-se uma tese. A sociedade está doente, a exploração do rico em cima do pobre. E no Brasil, nós vamos ter um romance marcante, que foi o Cortiço. Aloysio de Azevedo, ele cria uma história para defender uma tese, a exploração do homem pelo homem. Então, no naturalismo, que é primo do realismo, que surge no final do século XIX, nós teremos sempre uma conduta do escritor em busca de uma tese sobre uma sociedade doente. No Cortiço, nós teremos dezenas de personagens que vão viver em um ambiente extremamente contaminado, que é esse ambiente do Cortiço. E nenhum deles consegue fugir das mazelas, das amarguras. Então, a Aloysio de Azevedo, ele vai usar teorias como determinismo, como darwinismo social, como marxismo, como questão de gênero, como fatalismo, e vai criar nos personagens condutas que vão reforçar a tese principal que ele apresenta na história, a exploração do homem pelo homem. Na aula, tem um texto que eu acrescentei. Leia o texto. Se for possível, assista novamente esse pequeno vídeo com essa rápida análise que eu faço sobre análise de conjuntura e sobre essa parte inicial do naturalismo. Bons estudos.